Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O Brasil está reagindo, eu vou mostrar alguns dados para vocês que confirmam essa tese. Em julho, foi registrado saldo positivo de 168 mil novas empresas no país. Essa informação foi trazida pelo Ministério da Economia, foi divulgado nessa terça e trouxe os dados de que 250 mil empresas foram abertas, né? E foram fechadas 81,9 mil. O mês de julho acabou registrando um saldo positivo, fazendo essa soma de 168.492 empresas abertas no Brasil. Então, estão mostrando que no mês passado teve esse saldo importante, completando aí um total de empresas ativas em julho, chegando a 18.990.039 empresas. Esse número foi trazido por uma ferramenta chamada Mapa das Empresas, que é disponibilizada pelo próprio Ministério da Economia. E qual é o tamanho desse dado, né, comparando com outros momentos? Os estados, né, que registraram os maiores crescimentos na comparação foram Alagoas, 19,82%, Rio Grande do Norte com 12,51% e Pernambuco com 11,72%. Se a gente olhar por atividade econômica, comparando com o mês anterior, a gente vai ter um destaque para a atividade de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com aumento de 7,52%, e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, um aumento de 1,61%, tá? Então isso é bom para aquela ideia, né? Você que está aí pensando em complementar sua renda, fique de olho naquilo que está mais vendendo, que está mais crescendo. O Amapá, por exemplo, teve o registro de o número maior de empresas fechadas, né, comparando com junho, que teve um aumento de 34% do número de empresas fechadas. Por outro lado, um outro dado extremamente interessante e positivo foi que a produção industrial, segundo o IBGE, cresceu em 14 de 15 locais pesquisados, tá? Então, muito interessante isso. Entre as principais atividades econômicas, né, teve um aumento do número de negócios, teve um aumento desse número de negócios ali. Então, interessante a gente ver essa produção industrial aí sendo revigorada, tá? A gente vê, por exemplo, que um empreendedor leva em média, né, 3 dias para abrir uma empresa no país, segundo os dados do próprio mapa da empresa, né? E o número representa uma queda de 5,56 na comparação com o mês anterior, quando o tempo registrado foi de 3 dias e 4 horas, tá? Então, muito interessante a gente ver esse detalhe, né? Dentro das empresas ali da produção industrial que teve um aumento, né? A gente teve, só Mato Grosso registrou um resultado negativo, influenciado ali pelo setor de alimentos, mas em geral, as 14 locais dos 15 pesquisados tiveram resultado positivo, segundo a pesquisa industrial mensal, né, que foi divulgada também nessa terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente conhece como IBGE. O único resultado negativo, como eu falei, foi lá no Mato Grosso, porque teve uma queda de 0,4%, né? E então foi um dado específico, né? Agora o resto, produção industrial cresceu 8,9% em junho e registrou uma segunda alta consecutiva, tá? E o setor que mais teve ali bom desempenho foi o setor de produção de veículos. E se a gente for analisar do início do ano até junho, aí a gente fica com uma queda de 10%, né? Não chegamos ao patamar anterior, mas está mostrando sinais de melhora, tá? As maiores altas vieram do Amazonas, com 65,7%, do Ceará com 39,2%. E o que é interessante, né, é que o Amazonas ele conseguiu eliminar a perda que estava acumulada durante os meses com essas medidas ali de isolamento, né? Lá no Rio Grande do Sul também teve um destaque positivo, porque houve uma alta de 12,6% em relação ao mês anterior. São Paulo teve uma alta de 10,2%, Santa Catarina 9,1%. Região Nordeste, como um todo, teve 8% de aumento, Minas Gerais 5,8%, Paraná 5,2%, Pernambuco 3,5%, Pará 2,8%, Goiás 0,7%, Rio de Janeiro 0,7%, Bahia 0,6%, Espírito Santo 0,4%, né? Foram os locais com índice positivo. Comparando com junho de 2019,
a gente comparar com o mês anterior, né? O que acontece, né? Tem um detalhe importante, porque junho de 2020 teve 2 dias úteis a mais que junho de 2019, né? Então tem um detalhe aí para ser analisado. Agora, na comparação, teve algumas áreas que recuaram, né? O Espírito Santo recuou 32, Ceará 22, então tem os dados aí são interessantes. Mas é bom a gente perceber também que o consumo de bens industriais cresceu 5,2% em junho, né? O segmento ali de bens de capital foi o único que teve um recuo, com uma marca de 3,9 negativo, mas o destaque aí na área positiva foi bem de consumos duráveis, cresceu 72%. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Você que está pensando em se reposicionar, então esses dados foram trazidos pelo indicador mensal de consumo aparente de bens industriais, que é medido pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, crescendo aí 5,2% em junho, né? E esse indicador ele mede a produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescido das importações também. Então teve uma alta, em maio teve uma alta de 2,2% com relação a abril, e o segundo trimestre registrou uma queda de 19,6% na margem, né? Esse estudo aí foi elaborado pelo DIMAC, né, que é a Diretoria de Estudos de Política Macroeconômica, foi divulgado hoje. E então temos aí alguns dados bem positivos, tá? E é importante, né, no meio de um cenário aí que só, né, uma enxurrada de coisas negativas, a gente vendo a crise sanitária se transformando em uma crise econômica, mas alguns setores aí que estão conseguindo ter uma resiliência para sobreviver a esse período. E como eu sempre falo, né, você que está pensando em se reposicionar, está de olho aí em retornar para o mercado de trabalho, tem que ficar atento aos setores que estão sobrevivendo melhor aí, né? A gente viu o setor automobilístico, né, setor de bens de serviço ali sendo visto como uma performance melhor, tá? Então vamos ficar ligados. Um abraço aí para vocês, uma excelente tarde, a gente se vê em breve. Examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser clicar aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo, seja membro, você tem acesso ao conteúdo exclusivo e também pode estudar conosco aqui no curso Pocket Conservador, um curso que o pessoal está gostando muito, exclusivamente essa semana, tá? Então esteja conosco aí, um abraço, valeu!